hora certa na nossa vida. Senhor, gostaríamos de te pedir também a tua presença neste culto. Abençoe o pregador, que essa mensagem venha de encontro às nossas necessidades e que possamos ter uma semana abençoada, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos, nesse momento, louvar o nome do Senhor com o hino de número 387 do nosso cenário, Deus vos guarde. É um hino que vai nos inspirar para a mensagem dessa noite. Vamos todos louvar o nome do Senhor. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde em seu eterno amor, bem unidos e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde em seu eterno amor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus os guarde do poder do mal, da ruína e do pecado, muito felizes ao seu lado. Deus os guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus os guarde para o seu louvor, seu serviço tão glorioso, viver muito vitorioso. Deus os guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Amém. Os momentos que se seguem estão, então, com o nosso
irmão Levi, que nos This trará a meeting is mensagem. being recorded. Levi, Deus seja contigo mais uma vez. Amém. Muito obrigado, Luiz. Quero agradecer aí a todos. Está bem o áudio? Dá para ouvir direitinho, Luiz? Maravilha. Uma boa noite a todos vocês. É sempre bom estar junto com os irmãos aí da Igreja de Jair Carvalho. Nós gostaríamos de estar presencialmente. Aqui na Igreja de José Bonifácio, nós já estamos tendo culto presencial, com toda a cautela, todos os procedimentos necessários para o retorno, né? Nós não estamos tendo culto de quarta-feira, e sábado e domingo nos reunimos presencialmente. Logo, logo, com a graça e misericórdia de Deus, vocês vão estar juntos aí, congregando pessoalmente mais uma vez. E mais uma vez eu quero agradecer o convite do Luiz, como ele disse, um grande amigo de uma longa data, de um convívio muito saudável ali na Igreja de Jardim Maringá. Um abraço carinhoso a todos vocês. Uma boa parcela da Igreja de Jair Carvalho eu conheço também já há muito tempo, porque na nossa época da juventude, nós costumávamos ter muito intercâmbio entre Jair Carvalho e José Bonifácio. Tem outras pessoas mais que eu conheço aí, assim, visualizando aqui na tela, não dá para visualizar assim o rosto de todo mundo, mas que Deus nos abençoe a todos. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, ok? Pediria a você que, da forma como você está, onde você estiver, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Queremos te agradecer, soberano Deus, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus de amor. E nesse momento, pretendemos abrir a tua santa palavra, que na meditação desta noite, o teu Espírito Santo fale conosco, ainda que não seja da forma presencial, mas que possamos, através dos recursos que dispomos hoje, no caso, a transmissão através do Zoom, que o teu Espírito nos alcance, nos conforte e nos fortaleça a fé. Dá-nos sabedoria para compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, se você, com certeza você está em casa, se você tiver acesso aí à sua Bíblia física, porque todo mundo hoje gosta de usar o celular, mas nas circunstâncias aí muita gente deve estar com o celular ligado assistindo o culto, então pega aí a sua Bíblia neste momento e abra no livro de Naum, no capítulo número 1, o versículo número 7. É o versículo mais bonito do livro de Naum, livro pequenininho, conhecido como um dos profetas menores, e essas palavras que estão no versículo 7 têm tudo a ver com a situação que nós estamos vivendo hoje. Naum, capítulo 1, versículo número 7. Eu estava ouvindo aí os pedidos e tudo gira em torno realmente de problemas de doença. Teve um irmão que fez um pedido aí por uma outra pessoa que perdeu o bebê. Se não me engano, o problema dessa pessoa deve ter sido gravidez ectópica. Minha esposa passou por isso, onde o feto ele se desenvolve não no útero, mas as trompas, em uma das trompas. O caso dessa irmã foi mais grave. Graças ao bom Deus, minha esposa não chegou nesse estágio de ter alguma hemorragia, alguma coisa. Ela foi levada imediatamente para o médico e teve que extrair o feto. Foi praticamente realmente uma cesárea. Mas que Deus abençoe essa irmã na sua recuperação. Naum, capítulo 1, versículo número 7. Na tradução padrão, nós encontramos o seguinte: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. É um texto muito bonito. Depois você pode até pegar esse texto, sublinhar na sua Bíblia, você pode até mandar uma mensagem de WhatsApp para alguém que você quer levar uma mensagem de ânimo, porque é um texto muito bom. A grande questão que eu quero levantar nessa noite é o seguinte: nós podemos dividir esse texto em algumas partes, e a primeira delas é uma das mais importantes. É a parte que diz que Deus é bom. Se eu fosse pedir para você levantar a mão, ou se estivéssemos na igreja essa noite e perguntasse lá na frente da igreja, você estivesse lá sentado, eu perguntaria, você com certeza levantaria a mão. Deus é bom? Com certeza você vai dizer que Deus é bom. Isso é unânime. Todos nós temos na ponta da língua a resposta: sim, Deus é bom.
Se eu perguntasse para Nanda, estou vendo pelos nomes aqui, está aqui a Nanda, o irmão Nelson, o Jeremias, o Elias, a Alessandra, tá assim aleatoriamente, o Luiz, perguntasse por que Deus é bom para você? Com certeza você teria aí uma razão para apresentar. Se perguntasse para mim, eu diria, olha, Deus é bom, eu vejo que Deus é bom por causa disso, e talvez tivesse uma relação infindável do porquê que Deus é bom. Só que nós vivemos numa época, meus queridos, muito complicada. Na época que nós vivemos, as pessoas, elas podem até dizer, na ponta da língua, que Deus é bom. Mas o problema é efetivamente provar na sua vida, no seu relacionamento, na sua experiência com Deus, de que Deus é bom. Então eu pergunto para você, Deus é bom? A Bíblia está dizendo que sim. A Bíblia, neste texto, está dizendo, o Senhor é bom. A Bíblia já começa nesse texto mostrando uma característica de Deus, a bondade de Deus. O problema é que nós vivemos numa época de muito ceticismo. E, normalmente, nós temos por hábito dizer que Deus é bom porque Deus fez isso e mais isso e mais isso na minha vida. Em outras palavras, nós sempre vinculamos a certeza da bondade de Deus a algo que ele possivelmente tenha feito na nossa vida. Então, eu não sei se todo mundo que está aqui neste culto hoje participando está empregado, tem um emprego, tem um salário, tem um rendimento em determinado período do mês, não sei. Mas talvez você hoje diria que Deus é bom porque você tem um emprego. Mas se você não tem um emprego, se você já está há um X tempo sem emprego, e eu perguntasse para você, Deus é bom, talvez você desse uma titubeada e pensasse, bom, Deus é bom, mas podia ser melhor ainda, podia ser mais bondoso me dando um emprego. Porque nós, como seres humanos, temos a tendência de sempre vincular a bondade de Deus a algo que nós necessitamos, ou temos ou não temos. Deus é muito bom quando nós temos, mas Deus ele é mais ou menos bom quando nós não temos. E este é o perfil da humanidade. E Deus ele entende esse nosso lado. Por quê? Porque nós somos criados com livre-arbítrio e, por consequência, nós temos a liberdade de olhar para Deus do jeito que nós quisermos. Nós vemos isso desde o início da história da humanidade. Veja que quando Deus disse para Adão e Eva que eles não deveriam comer daquele fruto, e eles comeram, a primeira reação que eles tiveram foi sentir vergonha e fugir de Deus, se esconder de Deus. Então, em determinado momento da existência deles, Deus era bom. No outro momento, Deus era terrivelmente, era perigoso para eles, porque eles tiveram que se esconder de Deus. Parecia que Deus havia se tornado mal no estralar de dedos para eles, porque eles começaram a olhar para Deus de outra maneira. E simplesmente pelo fato de terem reconhecido que haviam pecado contra Deus. Então eles se esconderam, eles tiveram medo de Deus. É mais ou menos isso que acontece conosco hoje. Quando nós olhamos para as circunstâncias em que nós vivemos, nós começamos a olhar para Deus de uma forma como se Deus não fosse realmente tão bom assim, o quanto nós temos dito. E não bastasse essa nossa condição, existe ainda outra condição. Qual que seria a outra condição? O diabo quer incutir na nossa mente de que Deus não é bom. E esse é um dos grandes perigos que nós passamos hoje. Dentro da sociedade que nós vivemos, existe um sem número de coisas que o diabo utiliza para incutir na mente do ser humano que Deus não é bom. Então, por exemplo, você conhece famílias que perderam seus entes queridos por conta dessa pandemia? Eu conheço pessoas que perderam, pessoas próximas, pessoas queridas, que perderam seus entes queridos por causa dessa contaminação. E como é difícil você chegar para uma pessoa nessa condição e dizer assim, olha, Deus é bom, você só tem que confiar nele. É difícil. É fácil para mim falar para alguém, Deus é bom, talvez pela minha experiência, mas naquele momento a experiência alheia é o que conta. Então, se você chegar para alguém que perdeu um familiar, perdeu um ente muito próximo, um amigo, uma pessoa do seu convívio social, pessoa com quem ele se relacionava ou ela se relacionava, perdeu para essa contaminação, é difícil você chegar para essa pessoa e falar assim, Deus é bom. Porque naquele momento a cabeça da pessoa
está tão atordoada que ela não consegue visualizar este Deus. Então o inimigo se aproveita dessas circunstâncias para poder enfiar na mente da pessoa: olha, Deus não é bom não. Porque se Deus fosse bom, isso não teria acontecido com essa pessoa. Se Deus fosse bom, Deus teria curado essa pessoa. Tanto é assim, meus queridos, que no começo, estou usando aqui a questão da pandemia apenas pelas circunstâncias, mas possivelmente você vai se lembrar que há 1 ano e pouco atrás, quando começou essa questão da pandemia, dentro da nossa própria igreja, muita gente começou a pregar, começou a falar: não, só vai ser contaminado quem não tem fé. Eu ouvi isso daí muito. Pode orar a Deus, intensifica a sua comunhão com Deus, que aí essa contaminação não vai te pegar. De repente chegou aos nossos ouvidos a primeira morte adventista de um pastor lá no Amazonas que morreu de Covid e dedicou a vida inteira à pregação do evangelho. Aí a concepção mudou. Ué, mas se Deus deixou que um pastor que dedicou a vida inteira à pregação do evangelho morresse por conta dessa contaminação, e aí? Então aquela concepção de que bastava apenas você ter um convívio, um relacionamento, uma comunhão com Deus, isso já não era mais suficiente. Até que com o decorrer do tempo, aquilo que estava longe de nós, a contaminação, a possibilidade da morte, começou a se aproximar, e de repente pessoas com quem nós convivemos mais próximas começaram a morrer, gente da igreja. Então hoje nós temos a plena certeza que o que está acontecendo não acontece fora da vontade de Deus. Existe um propósito. Então, se eu tiver que perder minha vida por causa dessa contaminação, ou alguém muito próximo, eu não tenho que duvidar da bondade de Deus, porque Deus sempre foi bom. É mais ou menos como disse a resposta de Jó para a mulher dele. A mulher dele disse: olha, Jó, amaldiçoa a Deus e morre. É a única solução. Você está aí sentado, se coçando com um caco de telha, aí está nas últimas. Então amaldiçoa logo a Deus e morre. E Jó disse: olha, querido, eu vou dizer uma coisa para você, para de falar besteira. Aliás, essa expressão que é usada numa tradução bíblica: para de falar besteira, para de pensar sobre Deus dessa forma, porque se Deus deu coisas boas, será que Deus não vai permitir que nós passemos por coisas ruins? Olha a resposta de Jó. Então é mais ou menos dentro disso que nós temos que olhar Deus. Deus é bom? Deus é bom. Onde Deus estava quando as tragédias aconteceram? No mesmo lugar onde ele sempre esteve. E então, depois dessa consideração, eu pergunto para você: como é a sua visão de Deus hoje? Será que você continua olhando para Deus como um Deus bom? Ou será que eu e você temos condicionado a bondade de Deus ao emprego, ao pão de cada dia, à saúde, ao carro que eu tenho, à casa própria, enfim, todas as vezes que nós condicionamos a bondade de Deus àquilo que nós temos, nós nos decepcionamos, porque essa não é a vontade de Deus. Deus, ele quer que nós olhemos para ele como Deus, como ele sempre foi, aonde ele sempre esteve, fazendo o que ele sempre fez. E por falar num Deus que sempre fez, eu quero analisar com você o segundo ponto desse texto. O texto diz: o Senhor é bom. Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom. E Naum, ele complementa a estrutura dessa consideração, acrescentando um detalhe muito importante. E para isso eu trouxe uma outra tradução bíblica. Vamos ver essa tradução padrão que nós estamos examinando aqui. Diz assim: o Senhor é bom, na minha tradução, vírgula, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Agora, é apresentado dentro do livro de Naum duas situações que derivam da bondade de Deus. A primeira situação é: Deus é fortaleza. E pelo fato de Deus ser fortaleza, além de Deus ser fortaleza, ele ainda conhece aqueles que se refugiam nele. Olha que bonito. Eu vou ler para vocês esse texto na nova tradução da linguagem de hoje. Se você quiser depois procurar, você confirma aí na sua Bíblia. Na internet você tem 300 traduções bíblicas, tem em inglês, português, em árabe, do jeito que você quiser, você encontra ali a Bíblia Sagrada. Mas na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, olha que bonito: o Senhor Deus é bom. Em tempos de... Preste atenção, hein? Em tempos difíceis, ele salva o seu povo
e cuida dos que procuram a sua proteção. Bom, aí nós caímos no mesmo questionamento, meus queridos. Aqui nessa tradução, que é um pouco mais ampla, tem como nós termos uma concepção melhor do que está sendo dito aqui no livro de Naum. É interessante que aqui diz que Deus, ele é bom. E quando estamos passando por momentos difíceis, o que é que ele faz? Ele salva o seu povo e ele cuida daqueles que procuram a sua proteção. Por isso que essa tradução, ela é mais ampla. Tá dando para ouvir, Levi? Faz o joinha, Luiz. Tá dando certo? Tá, perfeito. Muito bem. Vamos considerar o seguinte. Primeira colocação que é feita aqui no livro de Naum, com relação a esta bondade de Deus. Ele diz que em tempos difíceis, Deus salva e Deus cuida. Pergunto para você, olha que pergunta boba eu vou fazer para você neste momento. Você responde aí na sua mente. Quiser falar, fale. Quando é que você passa por tempos difíceis? Vou aprofundar um pouco mais essa pergunta. Você está passando por um tempo difícil? Procure pensar nessa pergunta. Será que será que eu não estou falando neste momento para alguém que está passando por um momento difícil? Eu até colocaria a seguinte questão aqui, as seguintes palavras desse texto: em momentos difíceis, Deus salva e Deus cuida. Em momentos difíceis. Então eu pergunto, tem alguém aqui nessa noite que está passando por momentos difíceis? Qualquer que seja o nível da dificuldade, tem alguém aqui que está passando por um momento difícil? A Bíblia, ela apresenta de forma muito específica o tempo difícil. Você vai encontrar essa expressão de tempos difíceis em algumas partes da Bíblia. Você vai encontrar dentro de algumas experiências e você vai encontrar referências sobre um tempo que vai ser difícil. Por exemplo, normalmente, quando no Novo Testamento você lê a respeito do tempo do fim, você vai ler que acompanhando ou contextualizando este tempo do fim que é mencionado no Novo Testamento, sempre vai estar ligado a algum tipo de problema. Então, a Bíblia sempre vai nos exortar, esteja preparado, não durma, esteja alerta para o tempo do fim. Nas entrelinhas, ali, né, quando fala da parábola das virgens, ali, olha, cuidado para não acabar aí o óleo da sua lâmpada, que quando o noivo aparecer, você não vai conseguir comprar, ou conseguir adquirir, não, de última hora. Ou seja, tempos difíceis. Mas há uma expressão bíblica que Paulo utiliza para se referir exatamente ao tempo difícil que nós estaríamos vivendo. E como deveríamos entender esse tempo. Abra sua Bíblia, não desmarque aí Naum, aqui nós vamos voltar, que eu vou finalizar a mensagem em Naum, capítulo 1, verso 7. Mas abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Todo mundo conhece esse texto. Se você não quiser abrir, tudo bem, mas eu vou ler aqui para você vai se lembrar. É um texto padrão. Quando fala em tempos difíceis, misericórdia. Todo mundo usa esse texto. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Na tradução padrão, é dito o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Todo mundo conhece, eu repito esse texto. Diz assim, sabe, porém, isto, na minha Bíblia, 2 pontos. Nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis. E na tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, de Naum, capítulo 1, verso 7, diz, o Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Deus salva e Deus cuida. Então, que tempo difícil é esse que Naum está se referindo? Vamos fazer, então, a ligação, a intercambiação bíblica aqui. De acordo com o apóstolo Paulo, ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Em que período nós estamos vivendo? Nos últimos dias. Vamos fazer uma pergunta de estudo bíblico. Quando serão os últimos dias?
esse que nós estamos vivendo. E como seriam os últimos dias? Seriam dias, tempos difíceis. O que nós encontraríamos nesses últimos dias? Você sabe. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Conselho do apóstolo Paulo, no final do versículo 5, foge também destes. Este é o retrato dos últimos dias, é o retrato dos tempos difíceis em que nós estamos vivendo. Já nos localizamos, então, dentro dessa contextualização feita por Naum. Deus é bom, nunca se esqueça disso. E no livro de Naum é acrescentada a característica de que Deus, ele faz o quê? Ele salva e ele cuida em tempos difíceis. Voltem lá em Naum. Naum, capítulo 1, versículo 7. Na tradução padrão, é dito que Deus é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Na nova tradução da linguagem de hoje é dito que o Senhor Deus é bom e em tempos difíceis ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Pois bem, primeiro ponto que nós temos que considerar novamente aqui, dentro da linha que nós estamos seguindo. Nos localizamos. Deus é bom, tempos difíceis são esses que nós estamos vivendo e realmente muito difíceis. Ponto realçado aqui por esse texto. Deus salva. Perguntar para você, fazer de novo uma pergunta ridícula para você que está me ouvindo aqui. Você se sente um cristão salvo? Você acha que você está salvo? Olha que pergunta. Isso é uma pergunta comprometedora, que você tem que responder só para você mesmo. Você acha que você está salvo? Essa pergunta é importante porque Ellen White diz que nos últimos dias, quando os tempos seriam difíceis, nós teríamos que passar por um período chamado tempo de angústia prévio, ou tempo prévio de angústia. Não é o tempo de angústia que vai ocorrer logo depois que se iniciar a perseguição por conta do decreto dominical que vai estar sendo exigido que seja cumprido. Ellen White diz que antes da chuva serôdia, antes de vir o decreto dominical, antes do tempo de angústia por causa da perseguição, vai existir um tempo prévio de angústia. E uma característica específica deste tempo é que os cristãos, não é todo mundo, os cristãos haveriam de duvidar da sua salvação. Em algum momento já aconteceu de você estar aí sentado no sofá, igual o Nelson está ali sentado? Dá um alô, dá um tchau aí, Nelson. Aí. Já aconteceu, Nelson, alguma vez? Não precisa falar nada, tá? Só olha para a câmera, para o celular. De você estar sentado aí e de repente vem na sua cabeça aquele pensamento tenebroso. Será? Será que vale a pena eu continuar nesse caminho? Será que o caminho é esse mesmo? Ah, mas isso eu não tenho plena certeza, Livingstone. Eu não tenho dúvida, tudo bem. E a salvação? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu. Não é duvidar de Deus, não é duvidar da verdade da Bíblia, não é duvidar se Deus existe, se Jesus existe, se o Espírito... Não é nada disso, irmãos. Ellen White diz que na nossa mente, por causa dos tormentos, da aflição, da angústia que nós estamos vivendo por conta da condição da sociedade, das coisas que estariam acontecendo conosco e com as pessoas que nos cercam, a nossa mente entra em parafuso. Nós vamos chegar ao ponto de começar a questionar, a nos auto-questionar. Será que eu estou salvo? Será que? Olha a pergunta, será que? Isso vai balançar a nossa estrutura espiritual. Ellen White disse, nós vamos passar por isso. Eu vou dizer para vocês, talvez eu esteja nessa noite já falando para alguém que está passando por esse momento.
Porque é tanto problema que nós enfrentamos, meus queridos, tanto problema. Pode ser que alguém esteja pensando, misericórdia, mas que tanto problema é esse que o livro não está falando aí? Existe, irmãos, existe. Aqueles que são líderes de igreja, aqueles que costumam estar à frente da liderança da igreja, sabem do que eu estou falando também. Na igreja do Bonifácio, uma igreja com cerca de 600 membros, por causa desse fechamento quase que contínuo da igreja, muita gente desanimou na fé. Tinha muita gente que estava frequentando a igreja porque estava frequentando. Quando a igreja fechou, parece que apagaram, desligaram o interruptor na vida da pessoa, ficou tudo escuro, falou, pô, acabou a igreja. Ontem nós tivemos uma comissão da igreja e uma irmã me chamou assim, irmão Livingston, por que a gente não está ajoelhando quando faz a oração? Está tudo tão frio. Eu falei, irmã, no dia 11 de julho de 2020, quando a associação autorizou o retorno aos cultos presenciais de sábado, uma das primeiras coisas que nós falamos aqui via YouTube, para todos os membros que estavam ali presentes e os que ainda estavam assistindo pela transmissão, é que o retorno seria ruim, seria frio, seria cheio de formalidades, de medo, de receio, não podia abraçar, não podia beijar, não podia apertar a mão, tinha que estar passando álcool em gel, tem que medir a temperatura, não usar máscara, não podia cantar, não podia, pregador mal podia falar lá na frente, tinha um tempo para ele falar, para não ficar cuspindo nos outros ali, sabe? Ia ser um negócio ruim. Irmão a irmã falando hoje para mim, irmão Livre, você não sabe que a irmã fulano de tal teve ontem no culto, e em frente à nossa igreja, não sei aqueles que conhecem, tem uma igrejinha pequena, dentro de uma garagem, bem de frente com a nossa igreja, da avenida. E eles fazem o culto também no sábado de manhã, mas eles não são adventistas. Só que o culto deles é badalado, é com bateria, é com guitarra, é com gritaria. Às vezes até atrapalha o nosso culto, olha só. E essa irmã que ligou para essa irmã para questionar por que a nossa igreja está tão fria, não se ajoelha mais, não se faz mais. Aí ela mesmo, depois que a irmã deu esse esclarecimento, olha, não dá para ajoelhar, porque é uma diretriz da igreja. A irmã vem lá da rua, pisa nesse chão imundo, aí não sabe como é que está a gente tossindo, cuspindo. Então a gente vem e olha, não, vamos orar sentados, orar em pé, por enquanto tem que ser assim. Ela quer saber? Eu vou assistir o culto na outra. Ela saiu da nossa igreja na hora do culto, atravessou a avenida, foi assistir o culto na outra igreja pentecostal. Foi para lá. Se sentiu bem lá, porque elas estão gritando, estão pulando, estão ajoelhando, estão rolando no chão, não querem saber de nada. Muita gente vinculou o templo, estrutura, 4 paredes, a sua fé. Tempos difíceis. Você se sente salvo? Nessa noite eu gostaria que você pensasse nisto. Você se sente salvo? Porque o texto de Naum, na nova tradução da linguagem de hoje, está dizendo, em tempos difíceis, esses que nós estamos vivendo, Deus salva. Só que Deus já nos salvou, irmãos. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário e eu aceitei esse sacrifício, eu já fui salvo. O que vai acontecer agora, o que deve acontecer agora, é que eu me mantenha salvo, seguindo o caminho da santificação. É o percurso maior da nossa jornada. É o que nós estamos vivendo hoje. Um percurso cheio de percalços, de tormentos, de aflição. Não é fácil, o caminho é estreito, mas nós temos que nos manter nesse caminho, porque nós já fomos salvos. Então, essa característica da atitude de Deus em virtude da sua bondade, de que Ele salva o seu povo, já aconteceu. Então, então nós temos a certeza de que Deus é bom, de que em tempos difíceis, esse que nós estamos vivendo, Ele nos salva, só que Ele já nos salvou. Então eu quero que você tire da sua mente nessa noite, em nome de Jesus, qualquer dúvida com relação à certeza da sua salvação. Por favor. Se ainda existe uma fagulha de dúvida na sua cabeça, na sua mente, será que realmente Deus, sim, Deus salva? Porque Ele já nos salvou. E eu acredito que só pelo fato de você estar neste culto aqui pelo Zoom nesta noite, você já deve ter essa certeza. Senão você não estaria aqui perdendo tempo. Você não pode mais perder tempo, você tem que valorizar o seu tempo, a sua existência, porque Deus salva.
E eu quero terminar a nossa meditação desta noite com o tópico final do texto de Naum, capítulo 1, verso 7. O texto diz: o Senhor Deus é bom, na nova tradução da linguagem de hoje, ok? Em tempos difíceis, Deus salva o seu povo e ele cuida dos que procuram a sua proteção. Bom, temos que esclarecer uma coisa: ele não cuida de qualquer pessoa. Grave bem isso essa noite. Tem muita gente que diz: Deus vai comigo para tudo quanto é canto, não importa para onde eu vou, onde eu entro, o que eu faço. Não, não é assim com Deus. Pelo fato de Deus ter nos criado com o livre-arbítrio, ele permite que nós façamos tudo aquilo que nós queiramos fazer. Aliás, Paulo até usa a seguinte expressão: tudo me é lícito, não é isso mesmo? É isso, não, Luiz? Tudo me é lícito, mas ele complementa, mas, o que ele diz ali, Elias? Nem tudo me convém. Ou seja, você pode fazer tudo o que você quiser, pode fazer, mas nem tudo você pode fazer. Olha que coisa estranha, né? É igual aquela história: o sábado não salva, mas sem guardar o sábado você não será salvo. A lei de Deus não salva, mas sem observar e respeitar a lei de Deus você não será salvo. Então existe um mistério nisto. Você tem o livre-arbítrio, só que você não pode fazer tudo o que você quer fazer. Tudo que é lícito, mas nem tudo te convém. Então aqui a Bíblia diz que Deus cuida só daqueles que o procuram para serem protegidos. Por isso, meus queridos, que mais do que nunca, e eu quero terminar com esse ensinamento, estes momentos em que nós estamos vivendo são momentos extremamente difíceis. É o momento em que nós temos que intensificar a nossa comunhão com Deus, nossos momentos de oração, nossos momentos de intercessão. Se eu orava 3 vezes antes da pandemia, eu tenho que orar 6, tenho que orar 9, tenho que orar 12, eu não sei, mas nós temos que intensificar o nosso período de oração. Se eu tinha por hábito ler um versículo da Bíblia antes de sair de casa, eu tenho que começar a ler um capítulo. Se eu tinha por hábito ouvir uma leitura no WhatsApp de um texto do Espírito de Profecia, é a hora de eu pegar um livro, ou pegar um aplicativo que tem da Casa Publicadora com todos os livros e seguir a devoção matinal, ler a literatura adventista, pegar os livros de Ellen White e ler com mais interesse, com estudo. Em suma, é o momento de nós intensificarmos a nossa comunhão com Deus, meus queridos. É o momento. Por quê? O texto diz que Deus cuida dos que procuram a sua proteção. E procurar a proteção de Deus não é simplesmente orar o Pai Nosso, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não. Você tem que fazer isso, porque temos que confiar na nossa vida e pedir a Deus que nos livre do mal. Mas, nas entrelinhas, a prova efetiva da minha comunhão com Deus vem através da minha dependência dele 24 horas por dia. Eu dependo de Deus em casa, eu dependo de Deus fora de casa, eu dependo de Deus no trabalho, mas no trabalho, então eu dependo de Deus no meu círculo de relacionamento, no meu vínculo com as pessoas, da maneira como eu lido com os problemas. É 24 horas por dia, 100% da minha vida, dependendo de Deus e procurando a orientação e assistência do Espírito Santo. Isso é buscar. A Bíblia diz, Naum, capítulo 1, verso 7, finalzinho, que Deus cuida dos que procuram a sua proteção. Última consideração, e eu vou orar com você nessa noite. Volta ali para a tradução padrão. Se você estava até agora olhando a nova tradução da linguagem de hoje, volta para a tradução padrão, que é muito bonita também, muito bonita. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e, de acordo com essa tradução, conhece os que nele se refugiam. E aí vem na minha cabeça, é que eu não combinei com o Luiz, eu acho que nem dá mais tempo, mas aqui caberia aquele hino: Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, meus queridos. Se quiser, eu coloco aqui.
Se quiser colocar de fundo, pode colocar, Luizão, fica à vontade, vai tranquilo, tá? Que nós vamos orar em seguida. Meus queridos, Deus conhece você. E é interessante porque dentro dessa tradução padrão, né, Deus conhece os que nele se refugiam. Deus me conhece e Deus conhece você. Por isso que Deus salva, por isso que Deus cuida, por isso que Deus protege, por isso que Deus é bom, porque Ele nos conhece. Eu não conheço você. Eu não sei o que você pode estar passando hoje. Início de uma nova semana. Pela misericórdia de Deus, nós vamos ter aí mais uma semana pela frente, uma semana de lutas, uma semana de sacrifícios. Alguns já estão começando mal a semana. A gente recebe aqui continuadamente pedidos pelo WhatsApp. Participo de vários grupos de pedidos de oração. Eu tenho assistido aquela sala 57, tem mais de 6.000 pessoas participando ali todas as madrugadas, das 5 até as 7 da manhã, com o pastor Wagner, que, aliás, esteve com Covid, pela misericórdia de Deus, voltou, e me emocionou quando ele voltou. Ele disse assim: irmãos, quando eu abri a tela do computador, no retorno da Covid, vi aquele monte de gente que ele faz o programa pelo Zoom, mas é transmitido pelo YouTube, ele se emocionou, ele ficou sem palavras. Porque na mente dele não voltaria mais, não voltaria mais. Então, todos os dias nós vivemos rodeados pela incerteza, todos os dias nós vivemos rodeados pela morte. Até falei com meu filho, filho, parece que o mundo está cheirando a morte, de tanta coisa que fala de morte, é morte para todo lado, e não é só a pandemia não, irmãos, tem muita gente morrendo de tantas outras coisas. A semana retrasada, meu cunhado, tomado pela depressão, deu um tiro na cabeça, minha cunhada encontrou o corpo, foi uma coisa horrível, 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 irmãos. Nunca tinha passado por isso. É o mundo que nós vivemos. Como conciliar um Deus de bondade com um mundo cheio de coisa ruim? É a nossa realidade, meus queridos. Mas nós temos que nos manter firmes no caminho do Senhor. Nós temos que nos manter firmes nessa jornada. Aconteça o que aconteça, nós temos que nos manter firmes no caminho do Senhor. Mas por que, Leviston? Porque Deus é bom, porque Deus salva, porque Deus cuida, porque Deus nos conhece. Deus conhece você. Então, que nesta semana você tenha essa certeza no seu coração e não desanime, por misericórdia, não desanime. Você não tem para onde ir, eu não tenho para onde ir. Se eu disser para você, chega, eu estou cansado da igreja, eu estou cansado de Deus, estou cansado de Jesus, estou cansado dessa história de cristianismo, eu vou para onde? Sabe aquela imagem, você está dentro de um lugar com a porta fechada e você cansou, falou, vou abrir a porta, só que quando você abre a porta é um abismo. É isso que vai acontecer. Se eu quiser sair do caminho do Senhor, eu não tenho para onde ir, meus queridos, não tenho. E o diabo vive lutando para a gente sair do caminho da verdade. Não saia, não saia. Em nome de Jesus Cristo, não saia. O Espírito Santo, com certeza, vai trabalhar na sua vida para que você não saia do caminho do Senhor. Então, que Deus nos abençoe a todos. Pode orar, Luiz? Posso orar? Você quer que eu coloque o hino para a gente cantar esse ano? Não há necessidade, não há necessidade. Perfeito. Bom, podemos orar? Então, incline a sua fronte, feche os seus olhos neste momento. E nós vamos, Deus. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Deus de bondade. Deus que salva, Deus que cuida, Deus que conhece. Nessa noite, os teus filhos, ó Pai, depõem o coração em tuas mãos. Nós queremos te agradecer, ó Pai. Agradecer por este pequeno espaço de tempo que o Senhor permitiu que nós pudéssemos conversar a respeito da tua verdade. E nós entendemos que o teu Espírito Santo, de alguma maneira, trabalhou em nosso coração. Abençoe esses que estão aqui em particular, participando conosco deste culto. E por extensão, ó Deus, estenda as tuas bênçãos, a tua misericórdia, a tua graça sobre a vida de todos com quem nós nos relacionamos. Sejam eles de dentro da nossa casa, sejam eles de fora da nossa casa, mas que através de nós sejamos um conduto em tuas mãos para transmitir bênção,
para transmitir segurança, para transmitir certeza na vida de todas as pessoas que precisam de uma palavra boa nestes tempos difíceis, ó Deus. Abençoa os teus filhos que estão aqui, ó Deus, em particular. Cada um de nós aqui tem um problema para ser resolvido. E um problema, ó Deus, parece piada, Senhor. Nós temos muitos problemas. E essa vai ser a nossa rotina, nós sabemos isso até o dia da volta de Jesus. Por isso, ó Pai, nos segura em nossas mãos, nos ampara em teus braços de amor até o dia da volta de Jesus. Não permitindo, Senhor, que nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Se tem alguém aqui nesta noite desanimado, ó Deus, em nome de Jesus Cristo e para a honra e glória do teu santo nome, restaura a fé, a confiança dos teus filhos. Em nome de Jesus, alcança a vida das pessoas com quem nos relacionamos e que precisam do teu amparo, do teu conforto e precisa do lenço do Espírito Santo para enxugar as suas lágrimas. Nos abençoe nesta semana em particular, que as portas da oportunidade se abram para os que estão desempregados, para os que estão doentes, para os que estão com problemas de relacionamento familiar, para os que estão com problemas financeiros. Em nome de Jesus, ó Deus, toma as providências necessárias e que sempre seja feita a tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Agradeço, Levi, por poderosa mensagem. Que Deus seja louvado. Amém. Amém. Muito bom mesmo. Nós temos essa oportunidade, né, de poder estar juntos como irmãos e receber essas mensagens vindas única e tão somente de Deus, né? Nós sermos Amém. agraciados por essa palavra. Obrigado mesmo. Deus continue no seu ministério aí em José Bonifácio, que nós possamos aí continuar trabalhando em prol da igreja para aquecer, né, o coração dos irmãos, aquecer a fé dos nossos irmãos. Obrigado mesmo, Levi. Que Deus abençoe a todos, viu? Muito obrigado a todos. Uma boa noite e uma boa semana. Até a próxima, viu? Luiz. Oi. Levi, boa noite. Obrigado pela bênção da nutrição espiritual que recebemos esta noite. Amém, Nelson. Que Deus abençoe vocês aí, viu? Uma dúvida. Você está dentro da igreja? Não entendi. José Bonifácio? Você está dentro da igreja de José Bonifácio? Não. Eu vou me revelar o segredo, Luiz. Eu estou em casa com... Como é que chama esse negócio que coloca atrás verde aqui? Meu filho que sabe. Seja aí. Estou usando o CGI do meu filho aqui, que ele usa na escola aqui. Pessoal, boa noite. Até a próxima, viu? Tudo bom para vocês. Valeu, Luizão. Obrigado, tchau. Boa noite para vocês, viu? Opa. Pessoal, quiser continuar com a resenha, a nossa tradicional resenha, né? A nossa porta da igreja, como tradicionalmente falamos, né, Jeremias? A nossa calçada, né? Exatamente. Parece que o pessoal está tudo com frio, Luiz. Você viu que coisa? Não, foi na tela. Pessoal, nós estamos aqui na praia, está uma calor. Eu tô sabendo que tá frio na praia. O calor, olha o bração de fora. Mas nessa hora não tem sol. Já nos queimamos, eu tenho até marquinha hoje. Cláudia, então amanhã vocês têm uma tarefa: mandar foto da manhã na praia. Nós vamos sair daqui 6 da manhã. Olha no meu quarto, sim, você vai ver o sol hoje. Queridos, aproveitando essa oportunidade, para a honra e glória de Deus, o Levi tocou sobre a questão da sala de oração 7. Eu já tenho falado com o Lu, já tenho mandado para o pastor e outras pessoas. É um momento de poder, de reavivamento espiritual, amados. Quem tiver a oportunidade, ore a Deus, para que o Espírito Santo os acorde às 4:30 da manhã, porque vocês vão sentir uma transformação espiritual que é ser fora do normal. Eu posso disponibilizar o link, tá bom? Todos os dias. Aí vocês começam a dar umas 4:30, 4:20, eu já acesso lá e logo o pastor dá a permissão para poder estar participando. Ali, amados, nós temos visto
ressuscitando pessoas, Deus curando irmãs lá deram testemunho que nós estávamos andando há dias e através do clamor, ela foi sentindo a unção do Espírito Santo do dedão do pé até os fios do cabelo. E ali ela ouviu a voz, Deus mandando ela se levantar e tomar um banho. E a irmã saiu da cama curada. Então, tem muitos testemunhos, amados. Esse pastor que o irmão falou, que agora nós estamos clamando, nós estamos orando dia e noite em prol da nossa vida, em prol da vida de muitas outras pessoas. Eu já estava no coração de falar para a igreja sobre isso e hoje foi a oportunidade. Foi Deus confirmando, tá bom? Então, faça um propósito com Deus para poder estar participando dessa sala de oração 57. A gente vê a manifestação do Espírito Santo naqueles momentos. É só o poder de Deus. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos. E nós vamos estar disponibilizando o link, deixa no grupo de líderes para vocês, segundo a vontade de Deus, estarem participando. Cláudia, Tá bom? Cláudia, vocês. Oi. Coloca disponível esse link, faz um comentário antes para a gente colocar em outros grupos, que é o grupo só da igreja da Carvalho. Tá, olha, amados, eu amo vocês e preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu mais em Deus através da sua existência. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém, amém. Muito obrigado. Grande Elias, conosco, Fê, Gildão, Cris, o irmão Washington, irmã Nena, a Gil, né? A Gil esteja ali, a irmã Maria Helena. Não sei se o Péricles está por aí também, mas muito bom. Irmãos, eu vou dar um spoiler aqui. A gente vai oficializar isso depois, colocar exatamente como que faremos, mas o próximo sábado nós já teremos a nossa igreja reaberta, ok? Então, nós já tivemos uma votação nesse sentido. No próximo sábado, a nossa igreja estará reaberta, porém com uma limitação de membros, tá certo? Então, eu sei que a ansiedade por voltar é grande, né? Nós queremos estar todos ali, mas The recording has ainda não stopped. será possível o público como nós estávamos acostumados, né? Mas nós teremos aí, então, o retorno aos cultos presenciais. E desde já também informar que no domingo, no próximo domingo, o nosso culto será com o pastor Leonardo, o evangelista, né, da associação. Também será de maneira presencial, inclusive convidando os irmãos para que possam convidar pessoas para que estejam presentes conosco. De repente, aquela pessoa que você já está conversando há um tempo, já está aí dialogando dando estudos de repente e gostaria que essa pessoa recebesse uma mensagem de um pastor diretamente, né? Enfim, né? Estar ali conosco presencialmente também. Então, nós já teremos essa oportunidade no próximo sábado e, no caso, no próximo domingo também. Tá ok? Então, nós vamos aí preparar a igreja para receber os irmãos com todo cuidado, com todo carinho. E aí, muito em breve, passaremos as devidas instruções, porque a gente ainda vai confirmar, mas se não me engano, a limitação agora está em 30%, ou seja, nós teríamos a possibilidade de 60 irmãos na igreja, e nós sabemos que temos muito mais pessoas, né? Então, creio que a gente vai voltar àquela questão que foi colocada anteriormente, ali antes da gente fechar a igreja, né, que era de se inscrever, né? Tem um site ali onde você vai dar o seu nome, colocando ali se você vai, com quantas pessoas você vai, para nós termos esse controle de membros, tá ok? Mas já temos aí um vislumbre de uma oportunidade de podermos presencialmente estar na igreja
aqueles que o desejarem, né? Isso é importante a gente colocar, ninguém, né, é obrigado a estar ali, de repente, se não achar conveniente, não achar possível, mas nós teremos essa possibilidade já também, ok? E teremos mais alguma coisa de resenha? Gildão, a nossa cota de resenha hoje já deu, hein? Luizão, acho que sim. Vamos. Olha o que a Fernanda faz. Ah. Ô, Fernanda, eu tô vendo as fotos que você tirou da gente, viu, Fefe? Ei, ô, Cileide, eu só quero saber se ela tirou foto dela com a cobertinha ali, né? Ou se ela... Eu vou começar a tirar foto dela também. Porque pelo que eu vi, ela tirou a imagem, né? Só deixou aquela fotinha de fundo. Olha o Marcão aí agora. O Marcão resolveu assumir o papel. O Marcão, a gente não está conseguindo te ouvir direito. Ela parece prestar atenção na gente. Escutou, né, Luiz? Olha lá, ó. Ok aí. Cadê?